Olá pessoal, saudações a todos, que a gente possa aí ter uma semana mais tranquila no que se refere a tudo que a gente está vivendo, que não é nada fácil. Mas hoje, mais uma vez, eu vou continuar batendo na mesma tecla, que é justamente no que diz respeito à ignorância humana. E quando eu falo em ignorância humana, eu não estou me referindo somente a questões educacionais, mas também a ignorância em todos os aspectos. E não existe nada pior para uma nação do que um povo pouco esclarecido em sua natureza geral, com um nível de escolaridade, de conhecimento técnico muito baixo, e aliado a isso, políticos mau caráteres, inescrupulosos, e que utiliza dessa ignorância para fazer populismo e aumentar, consequentemente, a desgraça e todas as situações negativas para esse povo. O problema é que, devido a essa ignorância, que eu digo que a ignorância nossa de todo dia, e todos nós somos ignorantes em algum aspecto, outros em aspectos gerais, outros não, mas todos nós somos ignorantes em alguns aspectos. Nós temos aí a ignorância da população no que diz respeito a esse pandemônio que nós estamos vivendo no Brasil. Por que pandemônio? Porque nós temos, além de uma situação sanitária que jamais pensamos em viver, e a gente tinha esse conhecimento graças aos livros, nós temos também uma questão social muito grande, onde o número de desempregados hoje é maior do que o número de empregados, isso formalmente falando, e o DIEESE e o IBGE comprovam isso que eu estou dizendo. Nós temos as unidades de saúde sucateadas pela falta de investimento, pelos cortes decorrentes de péssimas políticas administrativas em todas as esferas ao longo dos anos, principalmente dos últimos 4 anos. E nós temos uma crise política sem precedente, porque nós não temos presidente. Nós temos um fantoche americano que, graças à ignorância do nosso povo, o colocou para hipoteticamente representar a nação. E justamente essa ignorância, e aí no caso a ignorância política, e agora a ignorância voltada às questões sanitárias e de saúde, está gerando, está ampliando, está dificultando a questão do combate à pandemia. Nós temos quase 143 mil mortes. Alguns países já estão vivendo uma segunda onda. Nós não conseguimos nem sequer superar a primeira. E estamos vendo os brasileiros se comportar como brasileiros. Como assim? Praias superlotadas, festas, paredões, a questão de clubes com shows, com as pessoas sem máscaras, as pessoas se comportando como se não houvesse pandemia ou como se ela já tivesse deixado de existir. E aí eu trago para a questão da racionalidade humana. Será que está faltando essa racionalidade? Porque como é que a gente consegue se comover com determinados casos onde o número de vidas ceifadas são menores e não conseguimos nos sensibilizar com quase 150 mil mortes, que nós já ultrapassamos as 142 mil mortes. Se nós tivéssemos políticos sérios, se nós tivéssemos uma educação esclarecida, tanto politicamente quanto educacionalmente, talvez nós estivéssemos vivendo
o que vive hoje a Nova Zelândia. Mas nós estamos longe disso. Longe disso por uma série de fatores. Pela questão da ignorância, tanto educacional quanto política, pela quantidade de políticos mau caráteres, picaretas, que ludibria a população, e infelizmente a população gosta disso. Tanto é que no Brasil a gente tem um ditado que diz quanto pior, melhor, e a gente vê isso hoje no que se refere ao governo federal, no que se refere ao Senado, no que se refere ao Congresso. E não vamos ter melhoras em médio e longo prazo. Nós temos aí um país hoje extremamente polarizado, onde o governo federal utiliza o auxílio emergencial para justamente ganhar popularidade, trabalhando em cima desse auxílio com a ignorância, com a fome, o que muitos coronéis fizeram na política nordestina durante muitos anos. E isso também não foi diferente em algumas regiões do Sul. Esse auxílio que, quando foi apresentado lá em 91 no Senado por Suplicy e depois foi para a Câmara dos Deputados, que o atual presidente, como deputado, votou contra, ele se tornou praticável a partir de 2004 com o Bolsa Família. Programa esse que ele quer mudar, primeiro seria a Renda Brasil, agora é Renda Cidadã, porque ele não quer o Bolsa Família vinculado à história do PT, ao nome do PT, então ele quer mudar. É simplesmente uma questão meramente política, uma coisa idiota, uma coisa mesquinha, porque se realmente ele fosse um presidente para a população brasileira, ele não estaria se preocupando com isso, ele estaria justamente em combater a pandemia, que ele não fez em momento nenhum, ele estaria combatendo os incêndios no Pantanal e na Amazônia, que ele teve o desplante de ir para a ONU dizer que os focos de incêndio na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal são índios e caboclos que estão fazendo isso para subsistência. Eu gostaria que todos os gados, todas as terras invadidas, toda a grilagem de terra que estivesse lá fosse para índios e caboclos. A gente talvez tivesse um país em relação a isso mais democrático. Porque a democracia aqui ela é uma falácia, ela é uma pseudo-democracia. E também graças à ignorância do nosso povo. Essa semana eu recebi mais uma vez, acho que pela 10ª vez, um texto dizendo que as prefeituras e os estados estavam recebendo 18 mil reais, alguns diziam que era 8, para dizer que as pessoas estavam morrendo de Covid. A que ponto chega a ignorância da nossa população em acreditar numa falácia dessa e disseminar algo tão pejorativo, tão negativo, dentro de um contexto tão miserável que nós estamos vivendo. Eu tenho acompanhado pelos telejornais as praias no Brasil inteiro superlotadas, as pessoas sem máscaras, fazendo aglomeração. Essa semana eu saí para poder fazer uma caminhada na orla pouco antes de 5 da manhã. Quando deu às 6 horas, as praias já estavam lotadas com futebol, com todo tipo de atividade, as pessoas sem usar máscara, com som nas alturas. E aí eu fiquei sinceramente assustado. E aí você entende por que o Brasil hoje é o que é e não avança justamente por causa disso. O problema no nosso país não são apenas os políticos, mas sim a população. Não agravando a todos, porque toda unanimidade por si só é burra, a gente não pode generalizar. Mas a população é culpada de tudo isso. Porque quem é que põe esses políticos lá? Não é a população? Esse pessoal não cai ali de paraquedas. Ontem, outro texto que eu recebi, alguém tentando esconder ou maquiar tudo que está acontecendo no nosso país e exaltando a atual administração federal. Exaltar em quê? Uma pessoa inepta, incompetente, que mente para a população, foi mentir no Congresso da ONU, onde disse que estava dando para a população brasileira
cerca de US$ 1.000. Não sei onde foi que ele aprendeu a fazer conta, talvez não tenha aprendido, porque eu não creio que ele tenha no seu vocabulário mais do que 500 palavras. E aí assim, você vê a polarização nas redes sociais, onde a ignorância do nosso povo fala mais alto do que qualquer coisa. Isso reflete na nossa vida agora, a médio e longo prazo. Nós temos um sistema com seus biomas que estão sendo destruídos, e isso vai gerar muitos problemas para a população como um todo, não só brasileira, quanto mundial, mas o brasileiro principalmente, com espécies que vão ser literalmente dizimadas, e muita gente está brincando com isso. Inclusive, ontem teve uma resolução do CONAN permitindo a extensão de desmatamento nas áreas de restingas e manguezais. Ou seja, nós estamos vivendo um retrocesso não só social, mas também político. E a população está completamente alheia a tudo isso. Ou está fingindo que nada está acontecendo, como se nós estivéssemos no país de Alice. E hoje, quando você para e analisa friamente quem é que defende essa estrutura de governo, é justamente uma população que sempre foi homofóbica, que sempre foi racista, que sempre foi preconceituosa, que sempre foi sexista, e que antes não tinha quem legitimasse essas falas. Porque não é que isso não acontecesse, acontecia sim, mas de maneira um pouco mais velada. Hoje é abertamente. E a gente consegue analisar isso friamente a partir da chegada do PT no governo. Não estou aqui defendendo que o PT tenha sido a mil maravilha do mundo, porque infelizmente a gente sabe que não foi, mas a chegada do PT no governo, que deu ascensão, principalmente das classes D e E, incomodou muita gente. E essas pessoas que se sentiram incomodadas, chamada classe média emborrecida, porque nós temos também uma gama muito da base também emborrecida, justamente é quem defende esse governo. Hoje os defensores desse governo são aqueles que, infelizmente, pela ignorância educacional e política, dependem de auxílio emergencial, e isso, principalmente no Norte e Nordeste, ele buscou comprar o apoio dessas pessoas, e as pessoas estão achando que esse programa, que essa renda é dada por ele, não é. Isso é dinheiro público, não sai do bolso do presidente ou de nenhum outro político. Mas, infelizmente, isso é maquiado, é passado como se fosse algo dado pelo presidente. Inclusive, para o Bolsa Família, ele votou contra. Para o programa de transferência de renda apresentado por Eduardo Suplicy, em 91, ele votou contra. Então, não é nada dado pelo presidente. Por ele, teria dado R$200. Como ele disse que R$200 dá para uma família sobreviver. Ele paga 5 milhões no cartão corporativo por mês e R$200 dá para uma pessoa sobreviver. Então você tem esse apoio que ele comprou graças ao auxílio emergencial. Você tem aqueles outros que defendem esse governo porque se ludibriaram ou se decepcionaram com o PT, dizendo que o PT roubou. O PT roubou sim. Os fatos estão aí, não se deixa enganar. Porém, os que vieram antes não roubaram? Será que os que vieram antes cuidou da população com saúde, educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico? Então essas pessoas que acreditam que toda a roubalheira no Brasil começou no governo do PT nunca estudou história, ou talvez nunca tiveram uma aula de história. E aí você tem o terceiro grupo que apoia esse governo, que são aqueles que são fascistas, que são homofóbicos, que são racistas, que são falsos moralistas. Simplesmente isso aí. E para fechar, nós temos justamente os neoliberais, os neopentecostais, que acreditam que o atual presidente é um homem enviado por Deus. E a nossa ignorância está pagando um preço muito caro, e o Brasil vai pagar um preço muito caro por tudo isso.